Justiça e Misericórdia na Teologia da Expiação de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos continuar a estudar este livro aqui, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Estamos estudando o último dos seus apêndices, onde se tratam ali de várias citações de Ellen White a respeito do grande tema da expiação, que é um tema central na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nos textos de hoje, Ellen White vai falar sobre aquela certa tensão que existe entre justiça e misericórdia. A partir da realidade do pecado, é justo que Deus venha punir o pecado. Ao mesmo tempo, Deus ele tem um caráter amoroso e misericordioso, e ele quer, assim, perdoar o pecado e não puni-lo, vamos pensar assim. E em algum momento existe uma certa tensão. E aí, Deus exerce a justiça punitiva ou a bondade misericordiosa? E a respeito desse assunto, Ellen White escreve o seguinte: a justiça e a misericórdia estavam à parte, em oposição uma à outra, separadas por um imenso abismo. O Senhor nosso Redentor revestiu a sua divindade com a humanidade e desenvolveu em favor do homem um caráter sem mancha e sem culpa. Plantou a sua cruz a meio caminho entre o céu e a terra e a tornou objeto de atração que alcançou ambos os caminhos, conduzindo tanto a justiça quanto a misericórdia através do abismo. A justiça moveu-se do seu exaltado trono e com todos os exércitos do céu aproximou-se da cruz. Ali contemplou alguém igual a Deus, sofrendo a punição por toda injustiça e pecado. Com perfeita satisfação, a justiça inclinou-se em reverência perante a cruz, dizendo: basta. Ellen White pinta de uma forma bem poética a relação entre justiça e misericórdia. Aparentemente elas estão em polos diferentes, há um grande abismo entre essas duas coisas. Mas na cruz, então, Cristo ele une essas duas questões. E ela coloca o foco depois no aspecto da justiça, como se a justiça estivesse aqui personificada. Ela se levanta do seu trono, vai até a cruz e se curva em reverência, dizendo que basta. Ou seja, Jesus cumpriu a justiça. E por causa disso ele pode ter misericórdia sem negar a sua justiça. Basicamente, esta é a intuição fundamental de Ellen White na relação entre essas duas coisas. Outra citação, ela diz assim: a morte de Cristo provou que a administração e o governo de Deus não tem mácula nenhuma. A acusação de Satanás em relação aos conflitantes atributos de justiça e misericórdia foi para sempre resolvida de uma vez por todas. Todas as vozes no céu e fora dele um dia testificarão da justiça, da misericórdia e dos exaltados atributos de Deus. Foi para que o universo celestial pudesse ver as condições do concerto redentivo que Cristo sofreu a punição em favor da raça humana. Aqui Ellen White ela já diz que o diabo em algum momento já realizou acusações em função aí de supostos atributos conflitivos entre justiça e misericórdia. Deus não pode exercer misericórdia sem negar a sua justiça e não pode exercer justiça sem negar a sua misericórdia. E aí Ellen White diz que a morte de Cristo na cruz resolve esse problema. De alguma maneira, a administração e o governo de Deus são vistos como sem mácula, porque se ele pagou o preço do pecado pelo qual ele não tem culpa, ele revela que, na verdade, toda essa experiência do pecado não representam, vamos pensar assim, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz. Ou seja, o mal, o pecado, a injustiça, a morte, o sofrimento, todas essas coisas não são a obra de Deus, mas inclusive são a obra do próprio Satanás. E a partir do momento em que Jesus morre pelos seres humanos, ele pode exercer a misericórdia sem entrar em conflito com a sua justiça, porque a sua justiça foi satisfeita em si mesmo sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário, e foi para que o universo inteiro pudesse entender isso que Jesus veio morrer em favor da raça humana, ok? Outra citação de Ellen White, ela diz assim: o objetivo de Cristo foi reconciliar as prerrogativas da justiça e da misericórdia e permitir que cada uma estivesse separada em sua dignidade, embora unidas. Sua misericórdia não era fraqueza, mas um assombroso poder para punir o pecado
por ser pecado, sendo ainda uma força para atrair o amor da humanidade. Através de Cristo, a justiça é capaz de perdoar sem sacrificar um jota de sua exaltada santidade. É bonito de ver como que Ellen White ela descreve, né, esta questão. Então, o Jesus ele morreu para que a justiça e a misericórdia tivessem o seu lugar no plano de Deus. Elas são coisas diferentes, mas elas estão unidas na cruz de Cristo. E ela diz assim, olha, que a misericórdia de Deus não é uma fraqueza da parte de Deus. Tipo assim, Deus ele quer condenar, mas ele é fraco para condenar, então ele tem misericórdia. Não. A misericórdia de Deus é um poder assombroso, né? Para atrair a humanidade por amor, etc. E a justiça, ela é capaz de perdoar sem, vamos pensar assim, negar a si mesma, né? Sem se sacrificar no caminho do perdão. E esse é um tema interessante, né? E ela coloca isso de uma forma muito clara. Depois, mais uma citação. A justiça demanda que o pecado não seja meramente absolvido, mas a pena de morte deve ser executada. No dom do seu Filho unigênito, Deus satisfez ambos os requerimentos. Ao morrer em lugar do homem, Cristo exauriu a punição e proveu o perdão. Então é interessante, né? Por exemplo, a gente fala muito de que a salvação, o perdão, etc., são por graça. A gente não pode pagar por eles em função das nossas obras, os nossos comportamentos, disso e daquilo, ok? E geralmente a gente esquece, ou muitas pessoas pelo menos esquecem, que para a salvação ser de graça para mim e para você, ela custou o preço da morte do Filho de Deus. E veja, a justiça, ela demandava que não existisse simplesmente um perdão. Agora o homem pecou, não, mas então a lei de Deus não é tão importante, então não tem tanto problema assim pecar, então agora está perdoado, aí valeu, beleza. Não. Para que exista o perdão deve haver morte. E Jesus, ao morrer por nós, então ele satisfaz a justiça e concede a base para a misericórdia. E agora ele pode perdoar o que sem a sua morte não poderia ser perdoado, ok? Mais uma citação aqui, né? Deus inclinou a cabeça com satisfação. Agora a justiça e a misericórdia podiam mesclar-se. Agora ele podia ser justo e justificador de todos aqueles que viessem a crer em Cristo. Deus contemplou a vítima expirando na cruz e disse, está consumado. A raça humana terá outra oportunidade. O preço da redenção foi pago e Satanás caiu do céu como um relâmpago. Aqui Ellen White ela também vai tratar questões aí fundamentais do Evangelho sobre Deus ser justo e justificador de quem tem fé em Cristo, porque quando Jesus morre na cruz, o Pai aceitou este sacrifício, a redenção foi consumada, a raça humana agora tem perdão do que de outra forma não teria perdão, porque o preço da redenção foi pago. E aí Satanás ele cai do céu, né? Inclusive é confirmada a queda de Satanás como a partir de então ele não tem mais acesso às cortes celestiais, etc, etc, etc. Tudo isso aí na mentalidade adventista, na mentalidade de Ellen White, são temas muito fundamentais e importantes, né? E a última citação: o unigênito Filho de Deus tomou sobre si a natureza humana e estabeleceu sua cruz entre o céu e a terra. Através dela, o homem foi atraído para Deus e Deus para o homem. A justiça moveu-se de sua exaltada e elevada posição e as hostes celestiais, os exércitos da santidade, aproximaram-se da cruz, inclinando-se com reverência, pois nela a justiça foi satisfeita. Através da cruz, o pecador foi tirado da fortaleza do pecado e da confederação do mal. A cada aproximação dela, o seu coração é abrandado, e em penitência clama, foram os meus pecados que crucificaram o Filho de Deus. O pecador abandona seus pecados junto à cruz, e através da graça de Cristo seu caráter é transformado. O Redentor ressuscita do pó o pecador, e o coloca sob direção do Espírito Santo. E aqui Ellen White vai descrever então a cruz como o centro da salvação humana, da conversão humana, da desistência de uma vida de pecado para a aceitação de uma vida de justiça. O Redentor, ele ressuscita o homem do pó e lhe coloca sobre a direção do Espírito Santo. Essa é uma forma bonita de descrever a experiência da salvação, né? Deus salva o homem do pecado e lhe dá como guia agora o Espírito Santo, para lhe conduzir, obviamente, na vitória contra o pecado, no amor, na fé, na justiça, na obediência, na santidade. Claro que sempre a gente retoma aquele ponto, né? Essa experiência não se torna absolutamente completada ou perfeita antes da glorificação e transformação da natureza humana.
mas ela já é real o suficiente para que haja um antes e depois. Antes o pecador estava em trevas, perdido, simplesmente, vamos pensar assim, amarrado no pecado de forma que não poderia minimamente se soltar. Mas pela aceitação de Cristo, pela fé, existe perdão, salvação, transformação, libertação na obra da expiação de Jesus Cristo. E nesse ponto, justiça e misericórdia já não estão mais separadas por um abismo, elas estão unidas por uma cruz.